Boa noite, irmãos. Bom, meus irmãos, ver a igreja, bem dizer, cheia. Isso alegra o nosso coração. Isso também nos estimula, né? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão e que Ele fortaleça os nossos corações, né? Nós sabemos que temos um privilégio dado por Deus, que é termos um lugar onde nós podemos congregar, podemos reunir como igreja, para que assim possamos também adorar ao nosso Deus, prestar-lhe um culto como igreja, um culto público, e eu louvo a Deus por conta disso, né? Deus abençoe cada um que saiu do seu lar essa noite, para que pudesse estar aqui conosco também, louvando ao Senhor e adorando o seu nome. E hoje nós teremos também a ceia, né? Celebração da ceia, que Deus possa estar abençoando também neste momento onde estaremos recordando a morte de Cristo além da cruz do Calvário, no lugar daqueles que creem em seu nome. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 57 ao versículo de número 62. Lucas 9, do 57 ao 62. Hoje pela manhã eu gostei muito da meditação que o irmão Zeu trouxe. Eu fiquei ainda depois pensando um pouco nela. Deus possa estar abençoando o irmão Zeu. Foi uma meditação muito boa, né? Deus tem abençoado. Já é a terceira vez que nós temos, pelo domingo de manhã, um devocional. E, pelo menos para mim, tem sido grande bênção. Já é a quinta devocional? Amém. E foi bom, foi muito bom, e que Deus continue abençoando nosso irmão Eliseu e aqueles irmãos que têm trazido a palavra. Então, Lucas capítulo 9, vamos ler do versículo 57 ao versículo de número 62, amém? Vamos colocar em pé. Versículo 57 de Lucas 9 diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar a meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Poder sentar, irmãos? Nosso Senhor Jesus, ele era o mestre, né? Era o mestre em usar figuras para trazer ensinamentos. Nós o vemos nos evangelhos usando várias figuras com propriedade, né? E as figuras que ele usavam eram divinamente escolhidas, porque todas as figuras que ele usava trazia assim de uma maneira plena a mensagem que ele queria trazer a cada um de nós, não é? E nós vemos aqui ele usando mais uma dessas imagens para que nós pudéssemos aprender mais acerca das suas verdades, as verdades que o Senhor Jesus, na verdade, pregava, não é? E aqui nós vemos ele, então, nos trazendo uma mensagem que deveria nos fazer pensar, não é? Que também nos ensina como segui-lo, como servi-lo, não é? O versículo 57, nós leremos novamente, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um homem qualquer, parou o Senhor Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Não é? Nós vemos isso não com pouca frequência, não é? As pessoas dizendo que fazendo tal profissão e tal, assumindo tal compromisso. 58. E disse-lhe Jesus, é este um que disse: seguir-te-ei.
As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós vemos aqui um homem que se apresenta, parece que este homem, a Bíblia não narra, mas parece que ele surge quase que do nada. Não é? Ele quase que salta na frente do Senhor e diz: Senhor, seguir-te-ei. Para onde for, vou te seguir. Não é? Mas ao que parece, este homem que diz essas palavras ao Senhor Jesus, este homem foi precipitado. Ele não pensou, ele não calculou, não imaginou que haveria um custo para que ele pudesse seguir ao Senhor, porque sempre há um custo para que nós sigamos ao Senhor Jesus. Né? Ele parece que foi, para ser gentil, ele foi muito espontâneo. Não é? Parece que quando você simpatiza com alguma coisa, você se prontifica a fazer no momento de euforia e alegria. Então o Senhor olha para ele e fala assim: você não sabe do que você está falando. Não é? Ele diz que ninguém pode dizer que vão seguir o Senhor sem que eu pense. Não é? É interessante porque o Senhor Jesus ele sempre foi sincero com aquelas pessoas que se aproximaram dele. Sincero. Ele sempre ensinou a verdade às pessoas. Ninguém pode dizer nunca que foi induzido a seguir Jesus. Né? Porque a verdade é pregada e sempre é mostrado os custos de servir a Jesus. Então, ninguém um dia poderá dizer que foi induzido a seguir Jesus. Jesus ou debaixo de falsas recomendações. Não é? Jesus fez aquele homem um grande favor. Mas como assim, pastor? Não era bom o homem seguir ele? Sim, mas pelo motivo correto e da forma correta. Então ele fez, na verdade, um favor para aquele homem, elevando as exigências daqueles que querem servir ao Senhor. Daqueles que querem, na verdade, seguir a Jesus. Ele colocou as exigências o mais alto possível. Ele disse para este homem: você quer me seguir? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Não é? A não ser a verdade que ele pregava. A única riqueza que a igreja do Senhor Jesus tem é a palavra. É a mensagem da salvação. É o evangelho. São as doutrinas que Cristo pregava. Se você quiser seguir a Cristo, você deve pensar antes. Não seja impulsivo, não é? Mas pense, analise, calcule o custo para que você possa seguir a Cristo, pois você deverá deixar para trás algumas coisas. Né? E, ao que parece, este homem fez o cálculo e não continuou. O versículo 59 diz: e disse outro, né? E disse o Senhor ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, eu não vou agora. Né? Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar a meu pai. Né? O texto não fala em lugar nenhum que o pai dele estava morrendo, ou que estava doente. Então nós entendemos que o pai dele ainda teria alguns anos de vida. Não é? E ele diz no versículo 60, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele se dirige então a outro homem, não é? E diz esse homem: segue-me. O primeiro se ofereceu, o segundo Jesus chamou. E disse a ele assim: segue-me. Nós vemos este homem não sendo afoito, não é? Não se lançando a qualquer situação ou ocasião, mas o Senhor Jesus vai até ele e diz: me siga. E ele pede ao Senhor Jesus um pouco mais de tempo. Não é? Ele quer um pouco mais de tempo. Ele pede um pouco mais de tempo antes que ele possa seguir o Senhor Jesus. Me deixe fazer algumas coisas, terminar algumas coisas, não é? Mas depois eu te seguirei. Esta é aquela pessoa que quer sempre ir adiando um verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus estava enfatizando é que em tudo, nas nossas vidas, há um momento crucial.
há um momento que você não deve deixar passar. Sempre há um momento crucial em nossas vidas. E se o perdermos, na verdade, o mais certo é que talvez ele não volte a acontecer. O homem, né, do versículo que nós lemos, ele sentia um desejo, talvez, de seguir ao Senhor. Ele queria sair daquela zona espiritual de incerteza e insegurança, na verdade, que rodeava a sua vida. E se ele perdesse aquele momento, talvez ele nunca mais poderia ter outro momento. Não é? E o que ele diz ao Senhor Jesus? O Senhor pode esperar só um pouco? Não é? O Senhor pode me esperar só um pouco? Não vá, não me deixe, mas espere só um pouquinho. Nós não vamos parar aqui porque não é o nosso ponto, mas nós vemos isso muitas vezes acontecer. Eu vou te servir, mas espere eu terminar isso, espere eu fazer aquilo, espere eu buscar aquilo, espere isso, espere aquilo. Mas, por favor, eu quero, eu não quero perder essa oportunidade. Eu realmente quero servir a Cristo, eu realmente sou um crente, eu realmente quero me envolver, eu quero trabalhar, eu quero. Me aguarda mais um pouco, espera mais um pouco, não é? Esses são os proteladores. É protelando, protelando e protelando. O versículo 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aqui nós temos um homem disposto, né, a seguir ao Senhor Jesus Cristo, mas ele precisa da opinião de outras pessoas. Ele precisa consultar outras pessoas. Ele precisa saber o que as outras pessoas vão pensar, o que outras pessoas vão dizer. Não é? Ele diz: deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Eu preciso pôr alguns assuntos em ordem. Oi, Moriva, obrigado. Eu preciso acertar algumas questões, eu preciso cortar algumas arestas, não é? Deixe-me ver se eu não vou perder a amizade do João, se meu primo Pedro não vai ficar com raiva, se não vou entristecer a minha mãe, não é? O versículo 62 diz assim: e Jesus lhe disse a esse terceiro homem: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado. Como eu disse aos irmãos, não é? O Senhor Jesus, ele era Deus, conhecedor de todas as coisas, e ninguém jamais usou figuras como ele. Né? Ninguém jamais usou figuras como ele. Nós podemos aprender muitas coisas com o que ele diz no versículo 62. Não vamos entrar em todas elas. Mas podemos aprender muitas coisas com essa afirmação do Senhor Jesus. Ele usa aqui uma metáfora. Infelizmente, as pessoas que se dizem crentes hoje pouco conhecem da Bíblia e da linguagem bíblica. E tanta loucura. Mas ele usa uma metáfora, não é? Do arado. E nós poderíamos falar, irmãos, a respeito da importância do arado. Porque o arado era uma ferramenta indispensável na agricultura para quem plantava. Não é? O arado foi inventado cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No início era só de madeira, depois com ponta de metal. Na época do Senhor Jesus já tinha ponta de metal. Então o arado era uma ferramenta importantíssima para a vida agrícola. Importantíssima para a vida agrícola. Jesus, ele usa algo que para aqueles homens havia, eu diria até, revolucionado a agricultura. Se usa o arado até hoje. Né? Se usa até hoje o arado. E ele usa aquele instrumento de grande importância para aquelas pessoas. E ele compara o manusear aquele arado com fazer a obra de Cristo. Tão importante quanto era o arado para aquelas pessoas naquele tempo, era fazer a obra de Cristo no serviço a Ele. Não é? E quando ele menciona o arado, nós devemos entender que ele quer nos ensinar algumas coisas.
Por exemplo, ele quer nos ensinar a questão do cuidado. Por que o cuidado? Quando se operava o arado naquela época, não é? Eu creio que na época de Cristo era um animal só puxando, né? Depois foram dois, e eu não tenho um ponto comum nisso, mas era puxado. Então a pessoa segurava o arado e ia dirigindo. Ele tinha que ter uma atenção especial, porque se aquele arado batesse alguma pedra, ele ia quebrar a ferramenta. Ia danificar a ferramenta. E o seu trabalho, o seu serviço estar comprometido. Não é? Então era preciso que tivesse atenção no que se estava fazendo. Não é? Então o Senhor Jesus fala assim, aquele que lança a mão do arado, tem que ter um certo cuidado. Tem que ter uma certa dedicação. Não é? Porque se você for olhar para trás, você tem que tirar uma das mãos do arado. Se você olhar para trás, o arado pode bater numa pedra e quebrar o arado. Prejudicar o serviço, comprometer o plantio. Não é? O Senhor Jesus está dizendo para nós aqui. Então, ele diz que deve haver uma aplicação. Os sulcos que são cavados na terra, eles têm que ser simétricos, têm que ser bem certinho, porque vai facilitar depois na hora da colheita. Então, o trabalho tem que ser bem feito para que haja uma boa colheita e para que haja um bom resultado. Correto? Então, veja quantas coisas o Senhor está ensinando, mencionando o arado e aquela pessoa que ara. Entre outras coisas, né? A pessoa que estava arando, ele tinha que prestar atenção na onde ele colocava o arado, para que não pegasse nenhuma pedra. Ele não podia olhar para trás para que não viesse quebrar e fazer buracos tortos. Né? Ele tinha que cuidar de si mesmo para não sofrer nenhum acidente. Ele tinha que tomar cuidado para não machucar o animal, não machucar quem estava perto. Então era necessário uma certa dedicação, um certo cuidado, não é? No que se estava ali fazendo. Não é? E Jesus usa essa metáfora para comparar com aqueles que querem servir a Cristo. Ele fala do valor da ferramenta, do cuidado com a ferramenta e da necessidade de um bom serviço feito. E ele fala que algumas coisas são necessárias para que isso aconteça. Aqueles que se propõem a fazer a obra do Senhor, eles devem estar dispostos a segui-lo com o mesmo cuidado, a mesma dedicação de quem tinha o trabalho de conduzir o arado. Porque essa metáfora, como eu disse, ela é rica. Nós pensamos em nós dirigindo o arado e trabalhando na obra, nós pensamos na colheita. Pensamos em sulcos feitos de maneira correta, simétricos, né? Para que haja um bom plantio da semente, né? Uma boa pregação do Evangelho. Nós pensamos na dedicação ao serviço para que a gente não danifique a ferramenta, para que o Evangelho não seja contaminado, não seja comprometido. Aí ele possa ter a eficácia com a qual nós possamos alcançar as pessoas, alcançar o coração das pessoas, na verdade. Então, aqueles que se propõem a fazer a obra do Senhor, fazer a obra de Deus, eles devem estar dispostos a segui-lo ou com a atenção, com o cuidado daquele que carrega o arado, ou eles não servem. Eles não servem. Tem que ser uma pessoa preparada, compromissada, na verdade. Assim, todo aquele que entra na obra do Senhor, que é um grande privilégio, ele abraça as verdades, os valores, não é? E as riquezas de Cristo, e ele deve seguir a sua vida sem olhar para trás, para que o serviço seja bem feito, para que dê um bom resultado, para que dê uma boa colheita e para que você não quebre a ferramenta. O que o Senhor Jesus está querendo dizer, mais ou menos, para aquelas pessoas aqueles dois que se ofereceram e para aquele que ele chamou, ele está dizendo o seguinte, que aqueles que realmente entenderam o chamado de Cristo, entenderam a sua situação,
entenderam que eram pecadores, perdidos, entenderam que tem uma alma que é eterna, entenderam que a eternidade tem valor para eles agora. Eles devem entender que o seguir a Cristo envolve isto e mais do que isto, na verdade. Ele fala, então, quando você faz isso, você deve entender alguma coisa. Você tem que entender que você tem que se concentrar naquele trabalho. Tem que estar concentrado naquele trabalho, não é? E quem se propõe a fazer esse trabalho, ele está dizendo, não se envolve, na verdade, com assuntos do mundo, não põe o seu coração nas coisas do mundo, não gasta todo o seu tempo com as coisas do mundo. Se assim fizer, ele está falando, não é apto. Não é apto. A palavra grega é eutetos, que significa não é apropriado, não é útil. Porque se exige uma completa dedicação para o reino de Deus. Isto é, pregar o reino de Deus. Se dedicar ao reino de Deus. É mais ou menos o que ele diz em outra passagem, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a dois senhores, não é? Você deve servir a um Senhor só. Os seus interesses têm que ser os interesses de Cristo. Ele não pode realizar completamente, da maneira a contento de Deus, a obra do Senhor. Se ele não estiver concentrado, não estiver empenhado, não estiver dedicado, não for cuidadoso, e não entender realmente o valor daquilo que ele está fazendo. Então, segundo Jesus, para aqueles que o seguem, aqueles que lançam a mão do arado, ele está dizendo que olhar para trás conduz você a ter prejuízos, não é? Ele diz. Quando o cristão começa a olhar para trás, ele pode querer recuar, não é? Ele pode querer parar, ele pode querer retroceder. Então, segundo Jesus, aqueles que o seguem e olham para trás, ele diz, isto é perdição. O salvo não deve estar olhando para trás, porque sempre que você olha para trás, isso levará você a pensar, será que estou trabalhando demais? Né? Será que eu tenho me dedicado demais? Será que eu tenho feito mais do que eu deveria fazer? Será que eu posso fazer menos? Não é? A pessoa pensa nisso. Né? Será que eu posso, de repente, manusear o arado de uma maneira mais leve, que me custe menos? O que eu posso fazer? Conforme a figura que o Senhor Jesus usa aqui, para nós, ele diz, olhar para trás não é bom. Olhar para trás não é característico de um cidadão dos céus. Olhar para trás não ajuda. Olhar para trás só atrapalha. Porque o lavrador deve olhar para frente. Deve olhar para ele próprio. Deve cuidar do arado. Deve olhar para o chão. Deve olhar para o que está arando. Ou não é apto para ser um lavrador. Não é? Não fará bons sucos para que se plante a semente, não terá sucos adequados, vamos assim dizer, né? Nem fará bem o seu trabalho. Porém, quando você entende essa figura e você consegue realmente fazer um bom preparo do solo, manejar de uma maneira boa esta ferramenta, quando você se dedica com esmero para que você possa fazer um bom preparo da terra, e você procura tirar todo o recurso que aquela ferramenta pode lhe dar, você terá uma colheita abundante. Você terá alegria. Talvez você encherá os seus celeiros. O assunto aqui é salvação, seguir a Cristo e almas, não é dinheiro, tá? Mas você será bem sucedido neste trabalho. É o que o Senhor Jesus aqui, então, está dizendo. E é assim aquele que é chamado para seguir a Cristo. Ele deve largar tudo e olhar para frente.
se concentrar naquilo que ele está fazendo, ser responsável com aquilo que Deus colocou em suas mãos. E saber que ele tem uma tarefa importante e sublime de produzir alimento para a sua família, com o arado, e levar a palavra da salvação para aquelas pessoas que não conhecem. Se empenhar na obra, trabalhar na obra, não é? Então ele fala que olhar para trás é se envolver nos assuntos do mundo, é colocar o seu coração no mundo, é gastar o seu tempo e as suas forças com o trabalho que não é do Senhor, e este não é, ou não está, esta pessoa não é ou não está apta para o reino de Deus. Com isso em mente, eu queria analisar algumas coisas e ver alguns pontos rapidamente. Não é? Quando nós pensamos em uma pessoa que realmente lançou mão do arado, de uma pessoa realmente que fez um bom trabalho, uma pessoa que se entregou àquele trabalho de corpo e alma, cuidou muito bem da ferramenta, procurou fazer um bom trabalho, um trabalho que não precisava ser refeito, não deixou nenhum tipo de retrabalho para trás, aquele que tirou o melhor proveito daquela ferramenta, aquele que nunca foi imprudente, tirando a mão de uma das alas do arado para olhar para trás, para que quebrasse a ferramenta e paralisasse todo o serviço. Quando nós pensamos assim, eu sempre gosto de pensar no apóstolo Paulo. Este foi um homem que largou tudo para trás, agarrou no arado e tocou para frente. Ele teve muitíssimas boas colheitas, não é? É um homem cheio de certezas, cheio de esperanças, um homem convicto, um homem que era profundamente conhecedor da vontade do Senhor e do poder de Deus na vida dele e na vida das pessoas, não é? Veja só que bom agricultor era Paulo. Um homem que manejava muito bem o seu arado. Vamos ler alguns versículos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. O versículo de número 15. Amém? Paulo é um exemplo de dedicação daquele que lança a mão do arado. Capítulo 12, versículo 15 diz assim, veja só, Paulo está dizendo, a respeito do manejar o arado, a respeito do trabalhar a terra, a respeito de preparar a terra para que se lance a semente, não é? E aqui nós fazemos uma analogia com Paulo e o trabalho dele com a igreja. Versículo 15 diz, e eu, de muita boa vontade, Paulo não fazia aquilo por necessidade, por obrigação, porque queria atenção. Eu de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O assunto do Senhor Jesus Cristo era o mesmo, era almas que queriam segui-lo, que queriam trabalhar na sua obra, queriam se dedicar então ao Evangelho. É preciso que os irmãos conseguem imaginar como que era árduo o trabalho de um homem que pegava no arado na época de Cristo? Hã? Eu acho que um trabalho bem mais maneiro e bem mais fácil era ficar sentado na colheitaria lá, onde Mateus estava sentado lá? Colheitadoria, não vai sair, quando não sai, deixa, colheitoria, tá, sentado lá, só recebendo os impostos. Existiam serviços mais fáceis, não é? Ele diz assim, ainda que, neste trabalho que ele está fazendo, ele fala, ainda que, amando-vos cada vez mais, ou seja, menos, é um homem consciente do seu trabalho. É um homem que sabe que está trabalhando com almas. É um homem que sabe que no ministério do Senhor, na sua obra, na sua igreja, o assunto é sempre almas. O assunto não é o que eu penso, o que eu gosto, o que você quer, o que você gosta, o que o outro quer, o assunto é almas. A preocupação de Paulo nunca foi se ele estava, assim, se exaurindo de tanto arar, não é? A preocupação de Paulo sempre foi se ele estava fazendo bem o trabalho, se ele estava
Eu não sei que quem ara é arador, mas vamos dizer que é arador. Eu não procurei saber isso antes de trazer para os irmãos. Mas vamos dizer assim que quem ara a terra é um arador. Ele sempre procurou ser um bom arador, segundo os conselhos do mestre, irmãos. Né? Paulo, ele nunca pensou, estou trabalhando demais, né? Essas ruas não precisam ficar tão perfeitas, né? Eu posso maneirar mais um pouco aqui, relaxar um pouco carregando esse arado aqui, não precisa me desgastar tanto, não é? Não vai quebrar não, não é assim? Não, ele sempre houve dedicação. Ele nunca pensou, esse arar a terra é trabalho demais, né? Ninguém merece. Ele sempre pensou em fazer o seu melhor. Ele nunca achou que estava se esforçando demais. Porque ele sabia a importância do seu trabalho, ele sabia o valor da ferramenta e ele sabia o resultado que ele poderia alcançar. Não é? Paulo sempre, na verdade, ele achou que ele estava aquém do serviço que ele poderia fazer. Ele sempre achou que ele estava aquém. Vá até Romanos, volte um pouquinho mais. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 14, diz assim, né? Paulo sempre achou que, na verdade, fez menos do que poderia ser feito. Ele sempre pensou, essas ruas que eu estou fazendo poderiam estar mais perfeitas. Esses sulcos, esses buracos que eu estou abrindo com arado, poderiam ser melhores feitos. Ele diz em Romanos 1,14, e eu, Paulo, está dizendo de si mesmo, sou devedor, tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. É claro, meus queridos irmãos, que ninguém aqui está arando terra, né? Mas veja a analogia, né? Entenda. Você nunca estará trabalhando demais. Você nunca estará atingindo a perfeição. Você sempre poderá se dedicar mais, você sempre poderá fazer melhor, você sempre poderá ser mais cuidadoso, mais bem usado, poderá ter maiores resultados. Porque a ferramenta é boa, não é? A ferramenta é excelente. Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder da salvação para todo aquele que crê. Este evangelho é o poder da salvação. Poderíamos comparar o evangelho com um arado muito bom, que dá para fazer um bom serviço, na verdade. E, na verdade, esta é uma... Achar que está fazendo pouco, deveria fazer mais, como Paulo diz aqui, sou devedor. Né? Esta é uma bela característica daquele que é conhecedor da obra, do trabalho de Deus em sua vida. Do trabalhador, eu digo. Daquele que é conhecedor da obra e do trabalho que Deus fez em sua própria vida. Né? Esta é uma característica de Paulo fortíssima e uma característica ocorrida depois daquele evento na estrada no caminho a Damasco, quando ele realmente, né, lançou mão do arado. Envolver e trabalhar na obra, irmãos, é isso mesmo, é trabalho árduo. Não é? Jesus poderia falar assim, ninguém, né, podia usar outra figura, ninguém que deita na rede se balanga sozinho, espera que alguém venha balangar. Por que em lugar de usar a rede, ele usou o arado? Porque aquele que se envolve na obra do Senhor tem que trabalhar. E o trabalho tem que ser muito bem feito, com esmero, com dedicação, não é? Paulo disse isso, que ele era devedor, por conta do conhecimento que ele tinha e por conta do reconhecimento também que ele tinha. Por conta do conhecimento e reconhecimento da misericórdia de Deus derramada em sua vida,
por conta do conhecimento, do reconhecimento da graça de Deus derramada em sua vida, por conta do conhecimento, do reconhecimento do perdão de Deus em sua vida, e por conta do conhecimento, do reconhecimento do amor de Deus. Paulo foi um bom arador. Foi o que lançou a mão do arado e, em comparação com os demais, fez um bom trabalho. É que Paulo ainda não estava na roça trabalhando para Jesus. Senão eu podia falar, vocês têm que pegar no arado igual Paulo. Nós temos que pegar no arado como Paulo. Não só por ele reconhecia tudo isso, mas também pelos eleitos de Deus, que seriam alvo da misericórdia, da graça, do perdão e do amor do nosso Deus. Não é? Paulo pensava que tinha sempre, ele sempre tinha em mente Cristo. Ele sempre tinha em mente o que Cristo havia feito na sua vida, por ele e nele, na realidade, não é? Paulo sempre pensava no amor de Deus manifestado na pessoa de Cristo em sua vida, aquele amor que foi sacrificial, de tudo que Cristo fez por ele, não sendo ele merecedor de nada vindo de Deus. Isso motivava, movia a vida de Paulo, e não somente isso, constrangia. 2 Coríntios, vá até adiante, capítulo 5. Versículo 14, amém? Paulo diz assim, porque o amor de Cristo, é óbvio, isso é para aquele que verdadeiramente conhece o amor de Cristo. Ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. E isso impelia Paulo ao trabalho, porque Paulo era o pregador do Evangelho. Impelia Paulo a se envolver na obra. Isso impedia que Paulo tirasse a mão do arado para que ficasse olhando para trás. Não precisa abrir, mas é como diz em Filipenses 3,13. Irmãos, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que estão diante de mim. Pensamos nesses dias, nesse versículo, durante 3 quinta-feiras. Fomos chamados para lançar mão do arado. O arado está em sua mão, irmãos. Muito depende de você, como você trabalha, como você se dedica, como você se empenha. O resultado, a colheita, o seu sucesso naquela roça que você está trabalhando, em muito depende de você. Não é? Se você vai ter muito trabalho para colher o que você está plantando ou não, depende de como você tem feito as ruas para plantar a sua semente. Se ela vai produzir realmente uma colheita abundante, depende de como você tem manejado o seu arado. De como você tem trabalhado, se envolvido na obra. Uma pergunta, você se sente mal quando você pensa e medita em tudo que Cristo fez e sofreu por você? E no que você tem feito por Cristo? Você não se sente constrangido? Você não se sente mal em pensar em todo o amor manifestado, todo o sofrimento, todo o trabalho, tudo que Ele fez para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser adotado na família de Deus, para que eu pudesse ter uma eternidade na glória ao lado dEle? Você não fica constrangido quando você pensa nisso? Você não fica constrangido quando você pensa, o que eu tenho feito pela obra do Senhor? Como eu tenho manejado o meu arado? Você não fica constrangido quando você pensa, o que eu tenho feito pela igreja de Deus? O que eu tenho feito pela minha igreja? Não é? Como tem sido o meu trabalho? Será que eu tenho feito ruas retas? Será que eu já quebrei o arado, não serve para mais nada? Será que eu estou tentando arar com uma mão, estou fazendo as ruas, tem de curva?
Você não fica constrangido quando você pensa que Cristo, Deus Filho, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem, e na forma de homem humilhou-se até a forma de servo, para que você fosse alcançado, redimido, comprado pelo sangue de Cristo. E quando você pensa que o que você tem feito pelo avanço do Evangelho é tão pouco, não é? O que você tem feito por amor aos irmãos é tão pouco. O que você tem feito manifestando o seu amor por almas perdidas é tão pouco, não é? Você não sente a sua consciência acusada pelo Espírito Santo quando você não está fazendo o que você poderia fazer? Você não sente a sua consciência acusada pelo Espírito Santo quando você não tem trabalhado como você poderia trabalhar? Você não sente a sua consciência acusada pelo Espírito Santo quando você tem tratado e trabalhado com o seu arado de uma maneira tão negligente, tão dispersa, tão relaxadamente? Não é? O que acontece é o seguinte: nós não temos manejado bem o nosso arado. Não é? Está pegando em pedra, entortando, e está segurando com a mão só, fazendo ruas tortas, não é? E quando vem a colheita, você olha para a colheita do seu vizinho e fala: nossa, por que ele colheu tanto? Olha que trigo lindo. O meu parece um chiqueiro, um pisoteio de bode, tudo bananado, tudo estourado. Daí você questiona Deus. Não é assim? Mas o arado estava em sua mão. Ele fala: aquele que lança a mão do arado. Irmãos. Por isso Paulo nunca se preocupou se ele estava trabalhando demais, porque ele tinha consciência do trabalho que ele tinha que fazer. Você vai me seguir? A raposa tem covil, não é? Eu não tenho nada. Você vai me seguir? Ah, mas você quer primeiro viver a sua vida? Depois você quer vir até a mim? Ah, você precisa da opinião das pessoas? É assim que você quer me seguir? Você quer viver o que você tem que viver primeiro? Conquistar o que você tem que conquistar primeiro? Não é? Depois você quer me seguir? Filipenses capítulo 1, vamos lá, um pouco mais adiante. Paulo nunca pensou que ele estava trabalhando demais, fazendo demais pelo Evangelho, por Cristo, pela sua igreja. Paulo tinha em sua vida o propósito de servir a Deus, de manejar bem o seu arado. Filipenses 1:20, amém? Paulo diz: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Eu fui chamado para trabalhar com o arado. Em nada serei confundido. Irmãos, eu penso, isso que é propósito, sabia? Isso sim é propósito. Ele fala, em lugar de ser confundido, em vez de ser confundido, ele diz, antes, com toda a confiança, Cristo será. Não existe um talvez, um entretanto, um porém. Ele diz, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Esse é um bom orador. Esse tem manejado bem o seu arado. Esse não tem olhado para trás. Esse não corre o risco de bater o bico do seu arado numa pedra e quebrar. Não corre o risco de se machucar, de machucar o animal, de fazer um péssimo serviço, um serviço meia boca. Esse, com certeza, irmãos, terá uma boa colheita. A sua rocinha vai ser uma rocinha muito bela. Terá facilidade na hora de colher. Não é? Sabe por quê? Porque a graça de Deus na vida de Paulo sempre foi muito, muito, muito valorizada. Por isso, Paulo ele era conhecedor da graça de Deus em sua vida. E ele sabia que aquilo que ele tinha era algo que era imerecido.
Ele não merecia nada do que ele tinha recebido e Deus, pela sua graça, o havia dado. E ele era conhecedor dessa graça. Por isso, esta graça de Deus na vida de Paulo o levou a trabalhar muito, mas muito, mas muito mais. Né? Porque quem pouco recebeu, pouco retribui. Mas quem muito recebeu, muito retribui. Se achamos que recebemos pouco, vamos pouco retribuir. Mas se achamos que recebemos muito, vamos muito retribuir. E assim era o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15. Volte um pouco atrás. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 10. Amém? Diz assim, Paulo está dizendo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi desperdiçada, irmãos. Ele diz, a sua graça para comigo não foi vã, não foi desperdiçada, não foi à toa. Por quê? Porque ela foi valorizada. A sua graça para comigo não foi vã. Antes, por que não foi vã? Porque a graça gerou trabalho, e um bom trabalho feito no arado. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Só que Paulo era humilde, conhecedor da graça e do poder de Deus. Por isso que ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele não pegou a glória para ele, porque ele fez pela graça, na verdade. Paulo lançou mão do arado e nunca olhou para trás. Irmãos, que exemplo para nós, não é? Que exemplo para mim, para você, que exemplo para a nossa igreja. Né? Quando nós vemos que às vezes tem pessoas que estão querendo levar o arado de ré, assim, ó. Não é que ele olhou para trás, ele vive olhando para trás. Paulo se empenhou ao ponto de ele dizer, eu me deixei gastar. Né? Eu passei por dores, eu passei por privação, mas eu fazia tudo pelo reino de Deus. Paulo era apto. Eu fiz por almas, eu fiz pelos irmãos. Filipenses 4,12 diz assim, ele fala assim, eu sei estar abatido, eu sei ter fome, eu sei padecer necessidade, mas o bom trabalho é feito. Sim, assim ele fazia. Não em busca de reconhecimento de homens. Eu não fazia aquilo para ser visto. Eu não queria honraria, não queria ostentação, não queria os primeiros lugares. Fala bonito, bater pilha nas costas. Não, ele não fez por nada disso, irmãos. Mas ele fez, sabe por quê? Por gratidão a Deus. Você mostra no seu serviço, no seu trabalho, a quantidade e a qualidade da sua gratidão a Deus. Em Gálatas 1,10, não precisa ler, ele fala assim, procura agradar a homens, ele faz uma pergunta. Se estivesse, porque ele não estava, ele diz, se estivesse agradando a homens, se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Um bom orador, aquele que lança a mão do arado e faz um bom serviço, ele quer agradar aquele que o alistou, o seu patrão. Aquele que é bondoso com as suas coisas, que contrata... quem colhe é o quê? Faz colheita. Quem trabalha pessoas para contratar pessoas para colher trabalhar na sua vinha e distribui o dinheiro da maneira que ele quer. Não é?
O trabalho de Paulo era constante. Havia empenho. Ele tinha um firme propósito. Ele conhecia o que Deus tinha feito em sua vida. E assim ele trabalhava. Ele arava a terra, sabe como? Dia e noite, chorando. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Volte até Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o versículo número 31. Amém? Ele diz assim, ele está em Éfeso, né? Com a igreja, ele mandou chamar os anciões das igrejas, e ele está indo embora, ele está despedindo, e olha o que ele fala. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas, porque ele fazia de coração a cada um de vós. Eu queria desafiar cada um de vocês que estão aqui essa noite, que são cristãos. Chegar em casa, vai lá no quartinho, olha o seu arado e pensa, o que eu tenho feito com ele? Como eu tenho trabalhado com ele? Eu tenho usado ele para alguma coisa? Não é? Para a gente concluir, que cada um de nós possamos, irmãos, se dedicar na obra do Senhor. Primeiramente porque Ele mandou, e segundo porque possamos ter uma boa colheita, uma colheita farta, bonita, né? Que possamos dedicar na obra do Senhor, que possamos dar do nosso tempo a Deus, dar dos nossos recursos a Deus, dar da nossa energia a Deus, sabe? Ir para a roça, catar no arado, lá participar dos trabalhos da igreja. Que possamos apoiar aqueles que têm pegado no arado, que têm trabalhado. Não fique jogando pedra na frente do arado do outro. Ajude. Na verdade, se você quer seguir a Cristo, quer realmente lançar mão do arado, não tem o Senhor Jesus como seu Salvador ainda, é a melhor coisa do mundo, mas tem um custo. Tem um custo. Porque o que o Senhor me oferece, você pode ter, mas você tem que abrir mão daquilo que está na sua mão agora. Sem deixar certas coisas para trás. Agora, se você já pegou no arado, eu te pergunto, está apto para o reino de Deus? Lucas 9, 62, vamos voltar até lá. Eu marquei. Amém? Diz assim, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Leve isso no seu coração para casa. E pense nisso. Medite nisso. É? Outra oportunidade nós podemos falar mais a respeito do arado, do seu valor, né? E do que ele pode fazer, do que ele pode produzir quando bem manuseado. E que Deus, pois, nos ajude. Precisamos muito da ajuda do Senhor. Amém? Vamos passar agora para o momento da ceia.